Revelações. Após pensar por várias horas seguidas, Sofia decidiu que contaria para Marcos sobre a gravidez. Ela não estava mais preocupada com a reação dele ou o que pensaria a seu respeito. Depois do que ele fez, ela só queria saber de garantir o seu futuro e o daquela criança que crescia em seu ventre. Ela via na gravidez uma oportunidade, uma porta que se abria. Sofia era ambiciosa e tinha consciência de que sua beleza não era eterna, e ela não sabia fazer nada além de vender a única coisa que lhe pertencia, seu corpo. Ela dividia uma casa com duas pessoas que no fundo nem suas amigas eram, ou pelo menos ela não as considerava assim. Sofia nunca soube nada sobre sua família, se seus pais e irmãos ainda estavam vivos. Apesar de se sentir desamparada, Sofia nunca pensou em procurá-los, mas quando olha para si mesma e vê o tamanho da sua solidão, seu desejo é de que todos estejam mortos. É uma maneira de puni-los pelos natais, aniversários e todas as outras datas em que esteve sozinha e desamparada. Sofia culpa seus pais por ter caído nas garras de Valdirene e assim ter perdido sua adolescência. Mas essas eram lembranças que ela insistia em apagar de sua mente, em uma tentativa frustrada de amenizar seu sofrimento. Eram 11 horas da manhã, o celular de Marcos já estava com 4 ligações perdidas, mas Sofia não desistiu. Ele não queria falar com ela, teria que dar explicações pelas quais não estava preparado. Depois de um tempo imaginando que Sofia já soubesse do pedido de casamento, ele decidiu atender. Marcos teve medo de que, se não falasse com ela, Sofia poderia fazer uma besteira. Alô, Sofia, disse ele rispidamente. Oi, Marcos. Desculpa se te acordei, mas eu precisava fazer uma pergunta. Por que você fez isso comigo? Isso o quê? Não estou entendendo. Não precisa ser hipócrita. Isso não combina com você. Ela começou a se alterar. Tínhamos um trato. Você pediu para esperar até o aniversário dela e agora a pede em casamento. Olha aqui, menina, eu nunca disse para você que terminaria com ela. Se você entendeu isso, entendeu errado. Eu pensei que você gostasse de mim. Acreditei que o que vivemos tinha sido real. Você me fez entender que queria ficar comigo e não com ela. Até me deu um presente. Por que fez isso? Sofia estava quase gritando ao telefone. Ela tem nome, é Amanda. Eu acho que você deveria pensar um pouco em sua amiga, ter o mínimo de consideração. Afinal de contas, foi a Amanda que te ajudou quando você não tinha onde morar. Abriu as portas da casa dela para você e agora quer que ela se dane? Você não sente culpa por isso? Ele estava ficando com raiva do cinismo de Sofia. Seu filho da mãe, eu odeio você, seu mentiroso. Cheguei a pensar que você fosse diferente, mas não é. Preste bem atenção no que eu vou dizer, Marcos. Eu estou grávida de um filho seu e vou contar para todo mundo, inclusive para a sonsa da Amanda. Marcos tinha certeza de que ela estava blefando. Era um tipo de vingança, uma forma de puni-lo. Então começa pelo início da fila, segue o alfabeto e se quando chegar ao meu nome ainda não tiver encontrado o pai, talvez eu faça um exame de DNA. Como assim? Ela não entendeu porque ele estava dizendo aquilo. Sofia parou de gritar e começou a ficar preocupada. Marcos falou como se soubesse que ela tinha tido vários homens. Eu vou explicar de uma maneira que você consiga entender. Se você estiver realmente grávida, o que eu acho pouco provável, já que garotas de programa costumam se cuidar, você deveria primeiro ter o filho para depois começar a fazer testes de DNA. Quem sabe o pai apareça? Marcos estava sendo implacável no quesito crueldade. Sofia sentiu seu rosto queimar de ódio, mas ao mesmo tempo entendeu o porquê dele estar tratando-a tão mal. Ele havia descoberto tudo. Mas como? Como você soube? Ela estava chorando. Soube o quê? Ele a deixou com dúvida e ela não sabia se confirmava ou negava tudo. Você me comparou a uma prostituta. Não se engane, garota, eu não a comparei. Eu afirmei que por ser uma prostituta, você não pode ter certeza de que eu seja o pai do seu filho, se é que você realmente está grávida. Sofia pensou um pouco antes de continuar a discussão. Marcos não falou nada, apenas esperou na linha até ela digerir o que ele lhe havia enfiado goela abaixo. Como você ficou sabendo? Isso não vem ao caso, mas agora diga-me, quem enganou quem aqui? Eu não menti quando deixei transparecer que estava afim de você.
E talvez eu tivesse me apaixonado, mesmo sabendo o que você fazia para ganhar a vida. Não vejo nada de errado em um homem se envolver com uma garota de programa, ainda mais se ela não teve outras opções em sua vida. Mas você me enganou. Eu me apaixonei foi por uma mentirosa. Eu me senti envolvida por você desde o primeiro momento que o vi. E se eu tivesse contado a verdade, você nem teria me olhado. E sendo assim, você não poderia me dar um golpe, não é mesmo? Você está me ofendendo, Marcos. Ela voltou a ficar exaltada. Eu não planejei tudo isso, apenas aconteceu. Foi surpresa para mim também. Marcos começou a ficar assustado quando percebeu que não era brincadeira. Sofia estava realmente grávida. Mas como ela sabia que ele era o pai? Sofia, não brinque comigo. Isso é muito sério. Eu não estou brincando, seu idiota. Estou grávida de um filho seu, queira você ou não. E quer saber? Eu sou sim uma prostituta, mas isso não te dá o direito de me maltratar. Eu não sou uma golpista. No fundo, Sofia era uma pessoa boa de coração, mas era notório que ela sempre pensava em seus próprios interesses antes de qualquer outra coisa. Se você não pretendia me fazer de otário, então por que mentiu para mim? Por que engravidou? E outra, como você sabe que eu sou o pai, sua louca? Eu não sou louca e só transei uma vez na vida sem proteção, mas eu tinha 15 anos. Fiz isso com você porque achei que fosse diferente, uma pessoa confiável, mas nunca imaginei que pudesse ficar grávida. Isso não passou pela minha cabeça em nenhum momento. Ela não conseguia conter as lágrimas. Eu não sei como funcionam essas coisas, mas assim que puder, eu vou fazer um teste de DNA e quero fazer você engolir, seu cretino. Ele começou a entrar em pânico. Ela podia sim estar falando a verdade. Afinal de contas, eles não pensaram nisso quando permitiram que seus instintos dominassem a situação. Marcos e Sofia deixaram a emoção ir além do bom senso e da razão, e agora a sensação de desespero estava de volta. Como ele explicaria isso a Amanda? E seus pais? Eles jamais aceitariam. Foi aí que ele achou prudente não irritá-la. Calma, Sofia, nós vamos resolver isso juntos. Se você estiver falando a verdade, nós vamos dar um jeito na. Ela o interrompeu com um grito. Eu estou falando a verdade. Se você não acredita, o problema é seu. Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Ok, me desculpe. Marcos percebeu que estava suando e então retirou o edredom que cobria seu corpo. Nós precisamos conversar pessoalmente. Foi aí que ele se lembrou do encontro com Rebeca logo mais. Será que o assunto era esse? Mas a Rebeca foi taxativa quando disse que só envolvia os dois. Não poderia estar relacionado a Sofia. Não sei se quero ver você de novo, Marcos Vanzolini. Dar uma de difícil agora não vai amenizar a situação. A cagada já foi feita. Precisamos esfriar a cabeça e ver como vamos resolver o problema. Eu só te peço uma coisa: não comente isso com ninguém. Que fique só entre nós, pelo menos por enquanto. Se seu medo é eu contar para Amanda, não se preocupe, eu não faria isso. Não sou o monstro que você está pintando. Ela não tem nada a ver com a história e eu não ganharia nada com isso. Não pensei em me vingar de você fazendo isso, apesar de achar que você mereça. Mais uma vez, me desculpe. Afinal, estamos juntos nessa. Eu também errei, mas agora precisamos manter a calma e ver qual é a melhor saída. Espero realmente que haja uma saída, disse ela, entristecida. Quando você soube do resultado do exame? No começo da semana. Fiz um teste de farmácia. Eu ia te contar tudo depois do aniversário. Mas esses testes de farmácia não são seguros. Você pode nem estar grávida e estamos sofrendo à toa. Não se iluda, meu bem. Sua namorada é médica e antes que eu fizesse o teste, ela já pensou na possibilidade de uma gravidez. Novamente, Marcos sentiu seu coração disparar. Como assim? Ela já sabe? Claro que não. É que eu tive muitos enjoos, sono excessivo, vontade de comer banana. E segundo ela, mulheres grávidas no começo da gravidez têm esses sintomas, mas eu não falei nada sobre o exame, muito menos que deu positivo. Não se preocupe, Amanda não sabe de nada. Preste atenção, Sofia. Eu quero que você vá segunda-feira logo cedo fazer um exame de sangue. Vamos tirar todas as dúvidas. Se der positivo, pensamos no que fazer. Agora eu preciso tomar banho, tenho um compromisso. Quando ele disse isso, Sofia simplesmente desligou. Marcos tomou um banho rápido e foi buscar Amanda. Eles almoçariam com os pais dela. Amanda já o aguardava por algum tempo quando seu celular tocou. Oi, Amanda, já estou aqui na frente da portaria. Eu estou descendo, disse ela antes de pegar a bolsa e sair apressada.
Fingir que estava tudo bem durante o almoço foi muito desgastante para Marcos, que não conseguia se concentrar em um assunto sequer. Após o almoço, eles levaram os pais de Amanda até o aeroporto Afonso Pena, de onde eles partiriam de volta para o Rio de Janeiro. Marcos e Amanda voltaram para o apartamento por volta das 5 da tarde e Rebeca já os aguardava. Como havia sido combinado, Marcos deixou Amanda no hospital e seguiu com Rebeca para o escritório da construtora. Rebeca estava visivelmente ansiosa e não falava uma só palavra desde que saíram do apartamento. O porteiro do prédio achou estranho vê-los por ali em pleno sábado à tarde, mas se ateve apenas a abrir a porta e cumprimentá-los. Quando entraram no elevador, Marcos sentiu um frio na barriga. Como em um passe de mágica, surgiu em sua mente a possível gravidez de Sofia. Ele desejou voltar no tempo e nunca ter saído com ela. Desejou nunca ter errado. Queria que sua vida voltasse ao normal. Marcos foi trazido de volta à realidade quando o elevador parou no andar onde se localizava o escritório dele. E então, Rebeca, do que se trata? Primeiro quero te pedir uma coisa. Não me julgue ou desconfie do que vou te contar. Quando eu terminar, você poderá tirar suas próprias conclusões. Claro que não vou julgá-la, pode falar. É uma longa história. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando um monte de coisa para você. E no final teria que dizer tudo de qualquer jeito. Então irei direto ao ponto. Ela tinha a voz trêmula e não conseguia disfarçar o nervosismo. Simplesmente fale, Rebeca. Se eu tiver alguma pergunta a fazer, aí você responde, ok? Claro. Desculpe, Marcos, eu estou muito ansiosa. Se preferir, pode se acalmar primeiro. Rebeca respirou fundo, fixou o olhar em um quadro que estava pendurado na parede à sua direita e por alguns instantes ficou imóvel. Quando finalmente voltou seu olhar para Marcos, disse: Marcos, eu tenho quase certeza de que somos irmãos. Ao ouvir aquilo, ele ficou feito pedra, totalmente paralisado. Rebeca, ao ver a reação dele, preferiu continuar falando. Eu sei que parece loucura e, além disso, muita coincidência. Sei também que é muito fácil saber a verdade com um simples exame de laboratório. Rebeca estava preocupada em não ser mal interpretada, não queria que Marcos pensasse que ela queria dinheiro. Eu acho que teremos uma longa conversa, não é mesmo? Balbuciou ele, quando finalmente conseguiu falar alguma coisa. Não se preocupe, eu vou te contar tudo desde o começo. Rebeca começou a narrar sua história, contou o que achou que fosse necessário para convencê-lo. Após mais de uma hora de conversa, Marcos ainda estava na mesma posição. Não houve necessidade de perguntas. Rebeca foi bem detalhista, não deixando nenhuma dúvida sobre o que acreditava ser verdade. Ela não conseguiu segurar as lágrimas ao relembrar a morte da mãe e de como fora covarde. Em uma tentativa de acalmá-la, Marcos lhe ofereceu um copo d'água sem dizer absolutamente nada. Marcos, fala alguma coisa, implorou ela ao mesmo tempo em que pegava o copo. Você tem provas disso tudo? É que eu não consigo sentir mentira em tudo o que você me contou, mas ao mesmo tempo não dá para negar que é muita coincidência. E você há de convir que praticamente não nos conhecemos e que você poderia sim estar interessado em dinheiro. Desculpe-me se a ofendo falando dessa maneira, mas a gente aprende a lidar com todo tipo de gente quando se tem um alto padrão de vida. Novamente, Marcos se lembrou de Sofia. Você não está me ofendendo de maneira alguma. Eu teria que ser muito idiota para achar que seu pai não pediria um exame que comprovasse a veracidade dos fatos. Ela se aproximou dele. Marcos, mesmo que eu seja filha do Antônio Vanzolini, eu não quero nada dele. Eu só preciso ter a certeza de que tenho um pai, uma família, entende? Vivi cercada de mentiras e agora tenho a chance de pôr tudo isso em pratos limpos. Não vou perder a oportunidade, porém sou cautelosa em relação a isso. Agora você entende o porquê eu quis falar com você primeiro? Quero que você me ajude a abordar o assunto. Não desejo prejudicar ninguém e nem criar atrito entre seus pais. Você pode me ajudar, por favor? Marcos inclinou-se e, com muita delicadeza, retirou o cachecol que ela tinha ao redor do pescoço, a fim de ver a marca de nascença que Rebeca havia citado. Quando percebeu a semelhança, ele a abraçou, forçando-a a levantar-se. Nesse momento, quem não conseguiu segurar as lágrimas foi ele. Após algum tempo em silêncio, voltaram a conversar, mas agora as palavras estavam carregadas de emoção e sentimentos. Mesmo que não sejamos irmãos, eu sei que você está falando a verdade. Você acredita nisso e acho que eu também.
Tenho quase certeza que o Emanuel também ficará muito feliz em saber que temos uma irmã torta. Ele sorriu. Obrigada pelo apoio, Marcos. Mas e seu pai? Será que ele vai gostar da ideia? Afinal de contas, ele é um exemplo de pai de família. Ninguém poderia imaginar que ele foi infiel algum dia. Você usa o verbo no passado. Por quê? Não sabemos se ele mudou. Pode ser que continue pulando a cerca, apesar de não estar mais viajando. Rebeca contou para Marcos tudo o que Shirley falava sobre Antônio Vanzolini, e ele não conseguia distinguir o que estava sentindo pelo pai naquele momento. Era algo entre raiva e decepção. Por que ele me fez ser tão certinho? Sempre dizia que eu deveria seguir seu exemplo, e agora descubro que ele não é um exemplo a ser seguido, pensou ele por um instante. Porque não temos nenhum indício de que ele ainda atrai a sua mãe. Ele é um homem com quase 60 anos, deve ter sossegado. Se bem que nada disso importa para mim. Minha única preocupação é com a reação dele. Tenho medo que ele se revolte contra mim. Você não tem que se preocupar com isso, só precisamos ter certeza de falar com ele, pois só assim ele não terá como fugir. Mas como? Pelo que sei, não se pode fazer exame de DNA se uma das partes envolvidas não concordar, a não ser através de ação judicial, e mesmo assim ele pode se recusar. Isso você deixa comigo. Eu também não tenho certeza de como fazer, mas se preciso for, eu conheço umas pessoas por aí que fazem qualquer coisa por dinheiro. Só preciso de um fio de cabelo do velho e outro seu. Mas e se for ilegal? Preocupou-se Rebeca. Não acredito nisso. Acho que isso só teria validade se você entrasse na justiça. O laboratório não teria certeza da origem do material, então não confirmaria o resultado. O que queremos é saber a verdade, e se ele se recusar a fazer o exame, pelo menos nós dois teremos a certeza de que somos irmãos. Agora, se você quiser levar isso adiante, se quiser que ele te reconheça como filha, daí sim, um juiz poderia pedir outro exame. Eu ainda não tenho certeza do que vou fazer em relação a isso. A princípio, quero apenas saber a verdade. Rebeca fez uma pausa. Olha, Marcos, eu estava com medo de falar com você. Pensei que não fosse acreditar em mim. A Amanda me disse para ter confiança e ela tinha razão. Eu desejo tudo de bom a vocês dois. Vocês merecem, pois são pessoas de bom coração. Obrigada, Rebeca. É ótimo que não tenha sido nenhum assunto triste, pois de problemas eu já estou cheio. Mais uma vez, Sofia lhe tirava a paz. Se eu puder ajudar, pode contar comigo. Não, esse é um assunto que só eu posso resolver. Ele olhou para o relógio. Devemos ir agora. Meus pais me aguardam para o jantar. Minha família leva muito a sério essa coisa de fazer as refeições todos juntos, principalmente minha mãe, e como eu não avisei, eles devem estar me aguardando. Rebeca, que a essa altura já estava sentada novamente, levantou-se. Claro, eu também preciso ir. Isso tudo me deixou exausta. Desculpe não levá-la para comer alguma coisa, é que realmente não avisei minha mãe. Eu não sei se a Amanda te contou do bafafá que deu quando fui para Matinho sem dar satisfação. Rebeca riu. Contou sim. Pensaram que você tivesse sido sequestrado. Ela pendurou no braço a bolsa que estava sobre uma poltrona e dirigiu-se à porta. Você poderia me deixar em casa se não for atrapalhar? Claro que não atrapalha. Vamos indo? Já no caminho, Marcos perguntou. Quando você gostaria que eu mandasse fazer o exame tira dúvidas? Ele se referia ao exame de DNA. O quanto antes. Estou aguardando por esse momento há 13 anos. Então me dê um fio do seu cabelo. Na semana que vem eu já levo para o laboratório. Você sabe o que está fazendo, não sabe? Não se preocupe, Rebeca. Não terá o nome de ninguém. Só saberemos se as pessoas que fizeram o exame são pai e filha. Durante todo o jantar, Marcos ficou olhando para a marca de nascença no pescoço do seu pai. Ele não tinha dúvidas. Era idêntica à de Rebeca, apesar de o tamanho ser diferente. Por que você está me olhando desse jeito? Questionou Antônio Vanzolini. Eu? Eu não estou olhando para o senhor. É impressão sua, pai. Não é não. Desde que você sentou aí, não parou de me olhar um minuto sequer. Marcos tentou disfarçar, dizendo enquanto ria. É olhar de admiração. O clima ficou descontraído e prosseguiram com o jantar. Emanuel comia às pressas. A banda tinha uma apresentação mais tarde e ele não queria se atrasar. Quando Marcos estava entrando em seu quarto, lembrou-se que precisava de um fio de cabelo do seu pai. Ele foi até o quarto do casal Vanzolini, retirou um pequeno fio grisalho de uma escova. Depois disso, dirigiu-se para o seu quarto e, com muito esforço, conseguiu se entregar
ao mundo dos sonhos, onde Sofia era uma fada vestida de branco, que com sua varinha mágica fazia aparecer nos braços de Marcos um lindo bebê de olhos claros.